Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 13ª videoaula da disciplina de Programação Aplicada do curso de Engenharia Civil do IFP. Aqui nós vamos tratar da última estrutura de dados, entre as classes principais, que o Python tem, que é a estrutura de conjuntos, certo? A estrutura de conjuntos, nós vamos aqui conversar sobre o que é essa estrutura, qual é a sintaxe para a sua criação dos elementos que são enquadrados como conjuntos, como se busca elementos dentro de uma estrutura de dados conjuntos, quais são as operações que essa estrutura de dados suporta, aplicações da estrutura conjuntos, comparação entre as estruturas. Tudo isso está no capítulo 6 do livro de Menezes, tá bom? Então vamos lá. O que são os conjuntos? Os conjuntos é uma das estruturas de dados, né, que o Python tem, que suporta assim, muitas similaridades com a lista. Então pode ter números inteiros, números reais, textos, e pode ter dentro deles outras estruturas de dados, certo? O mais importante é que essas estruturas, elas são usadas para fazer operações similares àquelas que a gente tem nos conjuntos da matemática. Então, se você está precisando trabalhar com um conjunto de dados, com valores, aliás, que eles precisam fazer operações de união, interseção, subtração, o mesmo que acontece com os conjuntos, então você vai usar essa estrutura aqui, tá? Nessa estrutura aqui tem algumas restrições. Primeiro, como nos conjuntos, não se admite elementos repetitivos e também não se garante a ordem dos elementos, certo? Igualzinho lá na matemática. E aqui nós temos maneiras de você construir conjuntos. São duas sintaxes simples. Uma você usa a função set, outra você usa os sinais de chave, né, para abrir e para fechar. Aqui nós temos uma alternativa aqui, que é você construir usando o set. Você faz um conjunto vazio e aplica o ADD para ficar adicionando elementos ao conjunto. No caso, adicionamos o 1, o 2.3 e o string textual. Okay? A outro jeito de criar conjuntos seria usando apenas as chaves, que seria essa aqui. Ó. Aliás, exatamente, são as chaves mesmo. Eu confundo com parênteses, mas é chaves. Você abre chaves, bota os elementos separados por vírgula e fecha chaves. Então aqui você tem também um conjunto. Outro jeito de fazer, você pega uma lista que usa colchetes, né? E usa a função set para transformar a lista em conjunto. Tá vendo aqui que ela virou parêntese, né? Aliás, chave. Desculpe. Aqui você tem tuplas, né? Você pode usar tuplas para criar os teus conjuntos, tá? Então a tupla ela usa parênteses e mesmos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set a tupla, print, ó, mesmo resultado, certo? Então aqui, ó, essa sintaxe de usar chaves, de converter lista usando set, tupla usando set, tudo isso funciona para criar uma estrutura do tipo conjunto, ok? Continuando aqui, um detalhe importante são diferenciar a sintaxe de conjunto vazio para dicionário. Importante, ó, o conjunto vazio, ele usa o set sem nenhum parâmetro. Aí ele é do tipo set, ou seja, do tipo conjunto. Se você botar assim, ó, C, pensando em criar um conjunto, e usar as chaves sem nada dentro, ele vai criar um dicionário vazio, certo? Então isso aqui é para chamar a atenção de vocês nesse detalhe, tá bom? Conjunto vazio é set sem parâmetro, tá bom? Conjuntos ainda, como se busca elementos no conjunto. No caso do conjunto, buscar um elemento é diretamente o valor. Enquanto, por exemplo, lista e tupla você usa um índice, dicionário você usa uma chave. Buscar um elemento no conjunto é o valor do elemento que lhe interessa. Então vamos ver um exemplo aqui funcionando. Você tem aqui, aqui na verdade era para ser chave, pessoal. Ah, não, desculpe, realmente é colchete. Tá vendo aqui o set converteu a lista, né, porque eu não imprimi ela, né? Converteu ela em um conjunto. Aí você pode já mandar buscar o elemento casa, aqui direto, ó, casa em C. C é um conjunto, não é uma lista, né? A lista virou conjunto. Então ele busca direto. Aqui, ó, você pode, outro exemplo aqui, ó, buscando o valor numérico. Ó, valor 5.6 em C. Né? Nós tínhamos a lista aqui em cima, com os colchetes. Aí eu apliquei o set em cima da lista, para ela virar um conjunto. E diz, procure o 5.6 dentro do conjunto C. Ele achou, certo?
Então a busca dentro de conjuntos é simples, é o próprio valor a ser procurado. Operações que você pode fazer com conjuntos. Os conjuntos podem ser operações de união, é o operador essa barra vertical. Operador de interseção é esse I aqui, comercial. E subtrações, né? Você tem a subtração simples, que é o traço, e a subtração simétrica, que é o acento circunflexo. Então vamos lá. Exemplos aqui, esquemas teóricos. Você tem dois conjuntos A e B. C é igual a A interseção de B, aliás, A união de B. Aqui é A interseção de B. Aqui, ó, C é igual a A menos B. D é igual a B menos A. Isso aqui foi demonstrado teoricamente para você saber que o conjunto C é diferente do conjunto D. Ou seja, a ordem das subtrações simples, ela muda o resultado, certo? Se os conjuntos forem diferentes, é claro. Subtração simétrica, que é usando esse acento circunflexo, né? C é igual a A, né? Circunflexo B. E aqui, pessoal, vale salientar que tanto faz ser A circunflexo B como B circunflexo a ordem não vai alterar no caso da subtração, porque a subtração simétrica, ela retorna os elementos que não são comuns aos dois, A e B, certo? Aqui é exemplo da operação de união, você tem aqui o A que é 1 e 2, o B que é 3, 4 e 5, aí você quer fazer a união de A com B. Então, ele pega esses dois conjuntos e cria o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, certo? Se você quisesse fazer a interseção, então você tem 1, 2, 3 e 4, 3, 4 e 5. A interseção entre A e B é o que tem A e tem B, ou seja, 3 e 4. Agora a operação de subtração. Você tem aqui o conjunto A, né, que é 1, 2, 3, 4, 7. O conjunto B, que é 1, 2, 3 e 5. Lembre-se que eu estou usando aqui chaves. Aí eu vou fazer a subtração de A com B, né? A menos B. Então, é o que tem A, mas não tem em B, certo? Que é exatamente o que? O 4 e o 7. Ó, o 4 e o 7 é o que tem em A, mas não tem em B. Se eu inverter e botar, ó, criar aqui uma variável, subtração de B com A, e botar B menos A, ele vai pegar o B, o conjunto B, e ver o que tem em B e não tem em A. É o 5 somente, ó. 5, né? O 5, né? Ele é a única coisinha, né, que ele tem em B, mas não tem no A inteiro, certo? Ó. Então, B menos A é 5, e ele dá aqui como resposta 5, certo? Então, a ordem faz diferença numa subtração simples, A menos B e B menos A. Ok? Lembrem-se disso quando for usar a operação de conjunto com o operador menos. Conjuntos agora, a subtração do tipo simétrica. Nesse caso, pessoal, o que a gente usa é o acento de... como é o nome deste acento? Circunflexo, né? Da palavra você, por exemplo. Então, ele pega o que... quando você faz A circunflexo B, né, a operação de subtração simétrica, ele vai ver as coisas que não tem nem A nem B. Então, aqui nesse caso, ó, quem não está em A nem B é o 4, o 7 e o 5, certo? Então, aqui, ó, o 4 e o 7 e o 5 não estão nem em A e nem em B ao mesmo tempo. 4, 5 e 7, certo? Isso é o resultado da subtração simétrica, tá? Que é um pouquinho diferente da subtração simples, né? Subtração simples é o que tem em um e não tem no outro. Aqui é o que não tem nos dois ao mesmo tempo, certo? Então, essa é a pequena diferença que você tem que considerar nessas subtrações. Ainda falando de conjuntos, né? Como é que a gente pode usar o conjuntos? Um uso muito simples do conjuntos é como conjuntos não suporta valores repetidos. Se você tiver uma lista com alguma coisa dentro dessa lista repetido, você quiser que ela vire uma lista sem repetições, então você pode usar o set para transformar a lista em um conjunto, e aí ele vai tirar todas as repetições. E depois você pega este conjunto e volta ele para virar lista. Vamos ver isso funcionar? Não. Então aqui você tem uma lista com várias repetições, ó, vários 1, vários 2, vários 3 e vários sets. Aí você aplica aqui a função set, com o parâmetro de entrada que é a lista com suas repetições. O que ele vai fazer? Eu botei aqui um print com um fstring para ele trazer o C para eu ver.
Ó, então ele pegou essa lista que tem várias repetições e trouxe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem nenhuma repetição. Esse é o conjunto. Aí depois eu crio uma lista e chamo o comando list, que vocês já conhecem, comparando de entrada o conjunto, que é o C. E aí manda ele imprimir, ó. Então, eu transformo o conjunto, olha só aqui, as minhas chaves, e aqui virou lista, né? Só que na minha lista inicial ela tinha um monte de repetição. Então, esse é um dos usos muito comuns de você usar o set, né? A função set da estrutura de dados conjuntos, tá bom? Além do que a gente já vimos das operações matemáticas de união, interseção e subtração de conjuntos, ok? Comparação, vamos retornar aqui à visão dos vários estruturas de dados que nós temos. Nós temos as listas, basicamente a sintaxe de lista é o uso dos colchetes. Temos os dicionários, que é o uso de chaves. Aí você tem uma chave, que é imutável, e um valor, né, que aqui eu trouxe valor inteiro, mas pode ser real, pode ser string, pode ser outras coisas, outras estruturas. Tá? Então aqui são os dicionários, certo? E nós temos as tuplas, que o parâmetro que a gente usa, né, a sintaxe que a gente usa são esses parênteses, 10, 20, 30, 40, tá vendo aqui a tupla. E o conjunto, né, que o nosso parâmetro é muito parecido com o dicionário, é a chave, com exceção do conjunto vazio, que é 7, certo? Então aqui são as nossas, eu trouxe as 4 estruturas para a gente lembrar, certo? E agora vamos comparar quando se usa umas e quando se usa as outras. Olha só. Tipos de estrutura, né, listas, duplas, dicionários e conjuntos. Já havíamos falado um pouco dessas comparações, agora vamos comparar todas. Ordem dos elementos, né, aonde é que ela não pode ser determinada? Nos conjuntos. Tá? Não, você não consegue fixar essas ordens. No resto, a ordem é razoavelmente fixa. Tamanho das estruturas, tá? Fixo nas tuplas, certo? No resto, você pode modificar o tamanho. Elementos repetidos. Quem é que permite repetir elementos? Os conjuntos não permitem, os outros permitem. E os dicionários não permitem repetir as suas chaves. Pesquisa. Como é que você pesquisa elementos? Né? Na lista e na tupla é pelo índice. No dicionário, pela chave. E no conjunto, a gente acabou de ver, diretamente pelo valor. Alterações de valores. Quem pode alterar? Todos, menos a tupla. Né? Os valores da tupla não são alteráveis. E aí, quando é que a gente aplica? Bem, listas, quando a gente quer sequências. Tuplas, quando a gente quer sequências constantes. Dicionários, quando a gente quer chaves constantes anexadas a valores variáveis ou não. Então, você quer um par, onde você controla a chave, enquanto que em lista e em tupla você não controla a chave é o número, é a posição lá. Lembra do 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? O índice positivo e o índice negativo. Então, quando a chave é numérica, é lista e tupla. Quando a chave é você quer controlar a chave, quer dizer qual é o valor da chave, aí é dicionário. E conjunto, quando você quer fazer operações similares às de conjuntos, ou tirar repetições, como nós vimos agora há pouco, tá bom? Então, com isso a gente encerra a parte teórica, e agora eu vou mostrar para vocês a parte de uso disso, né, na prática, tá bom? Então, como sempre, a gente vai aqui na nossa área de trabalho, vamos aqui no Jupyter Notebook, 2 cliques nele, para ele ativar, ele cria a maquinazinha virtual, abre no navegador de internet, no caso aqui é o Edge. Nós temos uma pastazinha já criada aí, e a disciplina de geoprocessamento. E aí eu vou criar um novo arquivo Python no Jupyter Notebook. Vou logo salvar ele, tá? Vou botar ele prática aula 3. Pronto, prática aula 3. E aí, vamos testar as coisas que nós acabamos de estudar. Primeiro, como é que a gente cria conjuntos? Vamos criar um conjunto vazio, ó, certo? Vamos dar um print aqui no C, para você ver que ele está vazio. O que deu errado? Opa, a função print. Desculpa, aí, vazio, não tem nada, né? Então, se eu quiser agora adicionar alguma coisa a ele, tá? Eu venho aqui c.add, aí eu boto o valor 1, por exemplo, 10. Vamos adicionar agora o número c.add, vamos adicionar um número real, 2.3. C.add, opa, add, faltou um A aqui, pessoal. Agora vamos botar aqui um string, né? Casa, por exemplo. Agora vamos dar um print. Pronto. Adicionei o 10, que é um inteiro, adicionei um número real e um string, né? Isso aqui para um
dicionário. Olhar isso para um conjunto. Se você quiser saber o que é se realmente é um conjunto, você bota a função type C. Ele diz, ó, type C é um conjunto. Outro jeito de você fazer conjunto é diretamente digitar os valores. Digamos que fosse aquele conjunto lá que a gente botou na célula 14. Então vamos lá, é só abrir aqui a chave. Ele já abre e fecha para você. Você bota 10,2.3, abre aspas, casa, fecha aspas. Dá um print C. Olha aí. Né? Vou até chamar o type de novo aqui. Tipo conjunto de novo. Outro jeito da gente fazer é você ter uma lista. Né? Vou aproveitar isso aqui, ó. Vou dizer que isso aqui é uma lista, usando colchetes, tá? Uma lista. Vou até chamar aqui L de lista. E aí você quer transformar isso num conjunto, você bota C e recebe 7 de L. Tá? E aí eu vou mandar ele printar aqui C e mandar ele printar o resultado aqui para nós. Vamos lá. Olha aí. Converteu a lista em conjunto, né? A lista virou um parâmetro de conjunto, bonitinho. E ele converteu aí minha lista em conjunto. Agora se fosse uma tupla, né? Vamos botar aqui T, copiei. Vou usar parênteses. Tá vendo? Aqui em cima é uma tupla. Aí, ó, 7 recebe a tupla. E eu mando ele printar e dizer o tipo. Ó, mesma coisa. Tá vendo? Então, aqui são várias formas, né? Usando ADD, direto chave, convertendo lista, convertendo tupla em conjuntos. Ok? Nós vimos uma diferençazinha básica que eu vou relembrar aqui a vocês. Ó. O conjunto vazio é assim, né? Isso aqui, ó. Se eu botar um type do C, ó, quem é? É o tipo 7. Tá certo? Agora, se eu transformar aqui, ó, se ao invés de eu usar o 7, eu quiser usar a chave, porque a chave é um elemento sintático do conjunto, ó quem é que vai vir aqui, ó, um dicionário, certo? Então, cuidado com esse pequeno detalhe, tá certo? Se eu quisesse agora procurar, digamos aqui é o nosso conjuntinho, eu quero procurar alguém aqui dentro. A gente viu lá, como é que eu procuro? Se eu quisesse procurar o casa aí dentro, bastava digitar aqui, ó, casa in C. Opa. Casa in C. Aí ele vai me dar um resultado, ó. True. Né? Se eu quisesse que isso ficasse guardado numa variável, eu poderia chamar a variável busca e podia printar a busca. Né? Aí sai da memória e fica na variável busca. Ó. Print busca. Note que o out aqui não aparece. Né? Operações com conjuntos. Então vamos criar aqui dois conjuntinhos bem básicos. Né? Vamos lá. Conjuntos para a gente fazer operações. Esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B. E pronto, dois conjuntinhos. Agora vamos lá. Se eu quisesse fazer a operação de união, como é que eu faria? Vamos lá. União, eu digo aí barra vertical, B. Aí eu vou dar aqui, ó, print U, para ver quem é a união. Olha aí. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Essa é a união. Agora, se eu quisesse, para os mesmos conjuntinhos, agora eu quero a interseção. Ou seja, o que tem A e tem B. Aí eu vou usar esse I comercial aqui. Então, aqui é a interseção. O que tem A e o que tem B. Que é exatamente 1, 2, 3. Tá vendo? Agora, se eu quiser saber a subtração, vamos lá, subtração de A a B, subtração simples. Vou pegar aqui os conjuntos A e B de novo. Né? Subtração de A menos B. Então, eu boto aqui, ó, A menos B. Ou seja, o que tem A e não tem B. Então, print o que tem em A e não tem em B. Ou seja, 6 e 7. Né? Se eu inverter essa ordem aqui, ó, B menos A, né?
Então, o que tem em B que não tem em A? É o 5, ó. Tá vendo? Agora, se eu tiver aqui a subtração simétrica, né? E eu boto aqui, ó, tanto faz eu botar A circunflexo B, certo? Você vai ver que vai dar a mesma coisa, ó. Aqui é o que não tem A e nem tem B, né? É o contrário da interseção. Então, você dá aqui, entra, é o 5, 6, 7. Se eu mudar aqui, ó, botar B e aqui botar A, dá a mesma coisa, certo? Então, essas são as operações com conjuntos. E aqui um jeito interessante, né, que a gente acabou de ver, de uso, é tirar os elementos repetitivos de uma lista, né? Tupla não assumir repetição, então vamos trabalhar com lista para você ver, ó. Abre os colchetes e fecha, vamos lá, vários números 1, vários números 2, vários números 3, 4, 5, 6, vários números 8, né? Tem muitas repetições aí, não tem? Então como é que você faz? Você cria um conjunto, você diz, ó, é 7 de L. Vamos dar um print aqui para você ver os conjuntos que foi criado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Né? Nenhuma repetição, correto? Aí agora você, para criar a lista, você pode criar ó, lista 2. Você diz, ó, lista 2 vai ser o comando list de C. C é o conjunto como dado de entrada. E aí você pode dar um print em L2. Olha aí. Aqui a chavezinha e aqui o colchete. Então a primeira é conjunto e a segunda é lista, né? Você combina o set para tirar as repetições e o list para voltar a ser lista. E é isso, pessoal. Com isso a gente termina a nossa videoaula 13 e terminamos de falar sobre estruturas de dados do Python, né? Que são as listas, os dicionários, as tuplas e os conjuntos. Obrigado pela atenção e parta para os exercícios.